Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, estamos de volta com mais uma aula de Direito Civil e nesta aula nós falaremos sobre 3 itens do nosso edital. Nós falaremos sobre bens em geral, bens imóveis e bens móveis e também sobre bens públicos e privados, que são aí 3 itens do nosso edital. Vamos lá? Bens jurídicos. Meus queridos, o Código Civil de 1916, ele não fazia nenhuma distinção entre bens e coisas. Bem e coisa, então não havia essa distinção no Código Civil de 1916. Professor, por que o senhor está nos trazendo essa informação? Por quê, meus queridos? Nós temos uma divergência, essa divergência é antiga na doutrina em relação a saber se coisa é gênero e bem é espécie, ou se bem é gênero do qual coisa é espécie. O Código Civil de 2002, e esse deve ser o seu posicionamento na prova de primeira fase, ele adota na sua parte geral a terminologia bem jurídico e na parte especial coisa. Então, para a sua prova de primeira fase, você deve adotar o pensamento que é o entendimento majoritário da doutrina, o professor Cristiano Chaves, o ministro Fachin, o professor Nelson Rosenwald, todos entendem que bem é gênero e espécie é coisa. Deixar só o registro para vocês aqui, o professor Silvio Rodrigues e o Washington de Barros Monteiro entendem de forma diferente. Entende que bem é espécie e que coisa é gênero. Mas fica aí só o entendimento para a sua prova de segunda fase, porque eu tenho certeza que você será aprovado nessa primeira fase. Vamos lá? Professor, e qual a diferença entre patrimônio e bem jurídico? Patrimônio é o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa que tem valor econômico. Então, este é o patrimônio. A diferença entre patrimônio e bem nós já estabelecemos aqui. Tranquilo? Vamos lá. Professor, e o que seria então um bem jurídico? Bens jurídicos previstos no nosso Código Civil. Bem jurídico é toda utilidade física ou imaterial que possa ser objeto de um direito subjetivo. Isto é bem jurídico. Nós incorporamos aqui a este conceito os bens corpóreos, que seriam as coisas, e os bens incorpóreos, que seriam os bens imateriais, os bens ideais. Tranquilo? Beleza, meus queridos? Vamos lá então. Bens imóveis, mais um item do nosso edital. Classificação dos bens, nós falaremos sobre bens imóveis e bens móveis. Vamos lá. Por que, professor, será que o edital só trouxe a previsão sobre bens imóveis? Porque, meus queridos, nós temos uma relevância muito grande em determinar se um bem é móvel ou é imóvel. O bem imóvel, nós sabemos da obrigatoriedade para a sua transferência da utilização de escritura pública. Bem imóvel com valor superior a 30 vezes o salário mínimo só pode ser transferido por escritura pública, salvo as exceções legais. Tranquilo? Outorga marital, outorga uxória, vênia conjugal, que nós vimos que é o gênero, a necessidade para bens imóveis. Questão de litisconsórcio ativo necessário, nós veremos isso aí lá na aula de processo civil, mas é somente para bens imóveis. Tranquilo? O que nós combinamos, terminando a aula, leitura obrigatória a partir do artigo 79 do Código Civil. Certo? Tranquilo? Vamos lá. Nós temos os bens imóveis por natureza, os bens imóveis por acessão física, industrial ou artificial, e também por acessão intelectual. Muita atenção para esse intelectual, depois eu vou falar para vocês. E por fim, os bens imóveis por equiparação legal. Vamos lá. Bens imóveis por natureza. Bens imóveis por natureza são aqueles bens que não podem ser transportados de um lugar para outro sem a alteração da sua própria substância. Este é o bem imóvel por natureza. Tranquilo? Professor, nos dê um exemplo. O exemplo da doutrina, o melhor exemplo que nós temos é o solo. O solo, com toda a sua superfície, com todos os seus acessórios, com todas as suas adjacências, é um bem imóvel por natureza.
Tranquilo? Lembrando, lá da nossa aula de Direito Constitucional, que as jazidas e que os recursos minerais, eles têm uma propriedade diversa do solo. Os minerais, eles pertencem à União. Tudo bem? Lembrando lá da aula de Direito Constitucional, vamos lá. Bem imóvel por acessão física, industrial ou artificial. Meus queridos, os bens imóveis por acessão natural, nós temos as ilhas, o aluvião, a avulsão e o alvéolo abandonado, que nós estudaremos especificamente lá na aula de direitos reais. Tudo bem? A cessão física ou a cessão artificial é tudo aquilo que o ser humano incorporar permanentemente ao solo. Então, uma semente que é jogada, que é lançada na terra, essa semente ela é o que? Um bem imóvel por acessão física, por acessão artificial, porque em razão de uma manifestação humana, em razão de algo que o homem incorporou à terra e não de forma natural. Tudo bem? Tranquilo, meus queridos? Entende-se também que os bens materiais que integrem a estrutura de um imóvel também são considerados bens imóveis. Tranquilo? Nós veremos daqui a pouquinho que a separação provisória desses bens que integram essa estrutura não transforma esses bens em móveis. Por exemplo, uma telha que é retirada da cobertura de um bem imóvel, de uma casa, para depois ser recolocada, não é considerado bem imóvel, é considerado um bem imóvel. Tranquilo? Vamos lá. Bem imóvel por acessão intelectual. Lembra que eu pedi para vocês muita atenção em relação a isso aqui? Por quê? A maioria da doutrina entende que após o Código Civil de 2002 nós não temos mais uma acessão intelectual, porque a acessão intelectual ela foi transformada em pertença. O que seria essa acessão intelectual, professor? Seriam o quê? Aqueles bens que estariam ligados a determinado imóvel por destinação, para utilização em relação a esse bem imóvel. O exemplo que a doutrina sempre nos traz é o que? As máquinas agrícolas. As máquinas agrícolas, para a maioria da doutrina, não é um bem imóvel por acessão intelectual. Máquina agrícola é, portanto, um bem móvel. Um bem móvel. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Vamos lá. Seguindo, bem imóvel por equiparação legal. Os bens imóveis por equiparação legal são aqueles bens imóveis por opção do legislador. O legislador, por razões de segurança jurídica, optou em determinar que esses bens serão o quê? Imóveis. Quais são os principais bens imóveis por determinação legal, professor? Primeiro, os direitos reais sobre imóveis e as ações que asseguram esses direitos reais. O direito à sucessão aberta, por isso que há necessidade de outorga uxória em uma renúncia a uma herança, porque é um bem imóvel por equiparação legal. Tudo bem? As edificações que separadas do solo consigam conservar a sua unidade, mesmo que removidas para outro lugar. Isso é a pergunta que os alunos da faculdade fazem. Professor, mas e a casa? Que aquelas casas transportadas que são comuns nos Estados Unidos, são bem imóvel ou bem imóvel? Aqui no nosso Código Civil é um bem o que? Imóvel por equiparação legal. Imóvel por equiparação legal. As edificações que são separadas do solo, mas que são conservadas a sua unidade, ainda que transportadas para outro lugar. São bens imóveis por equiparação legal. E aí, por último, aquilo que eu dei o exemplo para vocês anteriormente da telha, que são os materiais que provisoriamente são separados de um prédio para nele se reempregarem. Então, a telha é um bem imóvel, quando ela é separada para a reforma de uma construção, é um bem imóvel por equiparação legal. Meus queridos, muita atenção, eu já vi cair muito em prova isso aqui, eu queria a sua atenção agora o seguinte:
Ação possessória. Ação possessória é bem móvel. Porque os bens imóveis por equiparação aqui são as ações que asseguram os direitos reais, e posse não é direito real. Então, muito cuidado, isso aí é uma pegadinha de concurso, sempre cai em prova e alguns alunos erram, não é o seu caso. Ação possessória é bem o que? Os direitos de uma ação possessória é bem móvel, porque bem imóvel são somente as ações que asseguram os direitos reais. Vamos lá? Bens móveis. Professor, o que são os bens móveis? São os bens que podem ser transportados sem a perda de sua substância ou de sua destinação. Temos também os semoventes. Os semoventes que são os bens que se movem por força orgânica própria, ou seja, são os bens dotados de movimento próprio. Qual é o exemplo que a gente tem? Os animais, né? Então, um boi, uma vaca, um cachorro é um bem semovente, não é sujeito de direito, é um ente despersonalizado. Lembra que nós estudamos lá na nossa aula sobre pessoas naturais, sobre personalidade? Então, é um bem semovente, é um bem móvel semovente, que se move por força orgânica própria. Ele tem movimentação própria. Tudo bem? Nós temos também os bens móveis por determinação legal, por opção legislativa. Quais são eles, professor? As energias que tenham valor econômico é um bem móvel por determinação legal. Os direitos reais sobre bens móveis, e as ações que as assegurem também, são bens móveis por determinação legal. E aí aquilo que eu falei anteriormente para vocês, os direitos pessoais de caráter patrimonial e também as ações que as assegurem. Então, por ser direito pessoal, esse é um bem móvel. Uma ação relacionada a um contrato de locação é um bem móvel, porque assegura um direito pessoal e não um direito real. Tranquilo? Tudo bem, meus queridos? Os direitos autorais, para uma grande parte da doutrina, também é considerado um bem móvel. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, por exemplo, uma safra futura é um bem móvel por antecipação. Um contrato de aquisição de madeira é um contrato de bem móvel por antecipação. Professor, e por que é necessário saber disso? Porque daí não há necessidade de outorga, não há necessidade de vênia conjugal, porque se trata de um contrato sobre bens móveis. Então vamos lá, professor. Quais as diferenças principais para a gente encerrar essa parte de bens em relação aos bens móveis e imóveis? Os bens imóveis com valor superior a 30 salários mínimos, alienação por escritura pública, transferência por escritura pública. E os bens móveis, professor? Transferência por mera tradição, certo? O que nós já falamos, bens imóveis para alienação, necessidade de outorga de vênia conjugal, outorga uxória e vênia marital. Salvo, nós já aprendemos isso aqui, nos casos de casamento na separação absoluta de bens, ou no caso de casamento no regime da participação final nos aquestos, em que o pacto antinupcial tenha previsão de não necessidade da vênia conjugal. Tranquilo? Nos bens móveis não há necessidade de vênia conjugal. E por fim, o direito de garantia sobre bens imóveis é a hipoteca, e sobre bens móveis é o penhor. Penhor para bens móveis e hipoteca para bens imóveis, com uma única exceção dos navios e aeronaves. Gente, muito cuidado com isso na sua prova. Navio e aeronave é bem móvel, mas para fins de garantia, aí eles são bens imóveis, somente para fins de hipoteca. Então é um bem móvel que pode ser hipotecado. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Vamos lá. Bens públicos e particulares. Vamos lá, meus queridos. O Código Civil, ele entende que a natureza do bem será pública ou privada em razão do sujeito. O Código Civil diz o seguinte: são bens públicos os bens de domínio nacional que pertençam às pessoas jurídicas de direito público.
Essa é a redação do nosso Código Civil em razão do sujeito. Os demais bens serão o quê? Bens particulares. Bem público, bens que pertençam às pessoas jurídicas de direito público interno. E os demais bens seriam bens particulares. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Vamos lá. Professor, e em relação às sociedades de economia mista e às empresas públicas? Voltem lá na nossa aula de direito administrativo, nós falamos muito sobre isso aqui, mas vamos lá. Para o direito civil, prevalece o entendimento que nós devemos analisar a afetação do bem. Então, se esse bem está afetado a um regime de direito público, ele vai ser um bem público, bem penhorável, sujeito ao escapião, etc. Se ele não estiver afetado a um regime de direito público, ele será um bem privado, um bem particular. Tranquilo? Então vamos lá, a principal classificação entre bens públicos. Bem de uso comum do povo, que seriam os rios, os mares, as ruas, as praças, ou seja, são os bens que podem ser utilizados por qualquer pessoa do povo, por qualquer pessoa do povo. As praias, né, seriam o quê? Bem de uso comum do povo. Os bens de uso especial, que são os edifícios, os terrenos, os imóveis destinados aos estabelecimentos da administração pública. Então, o Fórum, a Prefeitura, o Congresso Nacional, esses são o que? Bens de uso especial. Bens que são utilizados, bens móveis ou imóveis. A doutrina entende que os bens móveis também que são utilizados pela administração são bens de uso especial. E por fim, os bens dominicais. Os bens dominicais, meus queridos, são aqueles bens que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, mas são bens que podem ser alienados. São bens que podem ser alienados. Tranquilo? Professor, mas esses bens, todos os três, bens de uso comum, bens de uso especial e bens dominicais, podem ser objeto de uso capião? Meus queridos, prevalece o entendimento de que nenhum desses três pode ser objeto de uso capião, em razão da proibição constitucional que veda ao uso capião de bem público. Tudo bem? Tranquilo? Então, os bens, principalmente essa divergência, ela ocorre em razão dos bens dominicais. Os bens dominicais, eles podem ser alienados, mas lá, como nós já até estudamos no direito administrativo, em razão da licitação. A Lei 8.666, mas não podem ser objeto de uso capião. Para encerrar a nossa aula, meus queridos, o último tema que eu vou trazer para vocês, um tema que tem muita divergência na doutrina e pode cair na sua prova de primeira fase perguntando qual que é a posição da maioria da doutrina. Professor, é possível uso capião de terra devoluta? Meus queridos, muito cuidado com essa resposta, viu? Por quê? O professor Silvio Rodrigues entende que é possível a uso capião de terra devoluta, porque para o professor Silvio Rodrigues, a terra devoluta, ela não é necessariamente pública. Para o professor Silvio Rodrigues, nós teríamos três classificações. Nós teríamos a terra, o imóvel público, o bem particular e a terra devoluta. Para o professor Silvio Rodrigues, ele inclusive se justifica da seguinte forma, que há uma legislação, um procedimento de discriminação de terra devoluta e que esse procedimento tem natureza constitutiva, ou seja, o imóvel só passa a ser terra devoluta a partir do procedimento de discriminação, um procedimento legal que transforma este imóvel em uma terra devoluta e aí sim passa a ser um bem de domínio público. Mas prevalece o entendimento, e é isso que você deve adotar na sua prova, de que não é possível uso capião de terra devoluta. Porque terra devoluta, a partir da nossa Constituição republicana, é um bem público. Tudo bem, meus queridos? Fica aí essa última informação para vocês. Voltamos daqui a pouquinho com mais uma aula de Direito Civil para vocês. Até daqui a pouco. Valeu!